Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu achar aqui. Tudo bem, gente? E aí, como é que foi o dia de vocês? Como é que vocês passaram? Me falem. Quem estiver entrando aí, fala um oi. Oi, Raquel, tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Suelane, minha prima querida, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Como é que você está? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram hoje? Torceram muito pelo Brasil? Eu tô aqui caçando aqui para achar a pergunta que me mandaram pra gente poder bater um papinho hoje. Oi, Pati, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa live, a esse momento terapêutico. Oi, Geusa, sua maravilhosa. Tudo bem? Eu acho que eu não vou conseguir ver aqui a pergunta na íntegra, porque mas eu vou ver se eu consigo aqui. Mas acho que daqui a pouco a pessoa que fez a pergunta vai entrar e eu vou pedir para ela colocar aqui nos comentários pra gente. Tá bom? Olá, seu Gomes, tudo bem? Como é que você passou? Como é que você passou hoje? Eu li o seu comentário, você falando sobre ansiedade, que você já faz um tratamento, né? Mas que agora está procurando também na parte medicamentosa. Muito bem, não desista não, viu? É um processo. O que acontece é que muitas vezes, sabe, nos problemas emocionais, vamos dizer assim, a gente tem muita pressa de resolver. A gente quer pra ontem. E eu super entendo, né? Porque a gente quer ficar bem, né? Quem não quer ficar bem? A gente quer se livrar da dor, do problema, enfim. Só que assim, existem algumas coisas que são assim mais fáceis, sabe? Mas eu não digo fáceis, são mais simples de se resolver. Às vezes a gente está passando por uma ansiedade ou por uma depressão por conta de uma circunstância, né? Às vezes é uma situação, então você vai lá, resolve, a ansiedade vai embora, né? Então, às vezes é mais fácil a gente identificar e mudar. Às vezes não, às vezes a gente precisa de um processo. Às vezes, o profissional que você está passando até identifica já quais são os gatilhos, o porquê você está naquele trâmite, o que está acontecendo. Só que para que seja um processo terapêutico efetivo, a gente não pode simplesmente chegar e dar resposta, sabe? Tô falando isso porque algumas pessoas às vezes reclamam, falam assim, mas eu fui na terapia, mas ela não fala nada. Ela não fala, não me dá a resposta, né? Não me diz o que fazer. Só que se a gente disser o que você tem que fazer exatamente, a gente tira de você a possibilidade de crescimento, a possibilidade de você se empoderar. Que essa é uma das funções, né, do rol terapêutico, do tratamento com a terapia. É da gente se empoderar, da gente se reconhecer como ser humano inteiro e capaz de honrar as nossas escolhas, de lidar com as nossas consequências, né? Então, por isso que um bom profissional jamais vai vir assim e falar para você, olha, faça dessa forma, faça assim, assim, assim. Mesmo porque, lembra que eu sempre falo, nós não somos pessoas em séries, embora pareça, né? Que a gente parece que tá todo mundo às vezes meio hipnotizado, fazendo sempre a mesma coisa, mas nós não somos em série. Vocês estão conseguindo me ouvir? Nossa, gente, eu vi agora que o meu som tava no zero. Me fala aí se vocês estão me ouvindo. Agora eu fiquei na dúvida. Me manda um coraçãozinho aí, um likezinho aí para eu saber que vocês estão me escutando. Vocês estavam me escutando já? Ou agora que voltou? Vanessa maravilhosa, eu vou pedir uma coisa para você. Eu não consigo acessar agora a sua pergunta, e já que você me deu permissão para falar que a pergunta vem de você, faz um favor para mim, copia do seu WhatsApp e joga aqui para mim, para eu poder ler aqui pro pessoal. Que bom, gente. Então tava funcionando aqui o som, mas o meu aparelho tava no zero. Ops. Tudo bem, o importante é que ele tá se escutando.
Então, assim, não fique desanimado com a sua terapia, não, porque às vezes não vem a resposta para você. Porque o verdadeiro profissional, ele vai identificar as coisas, os seus gatilhos, e ele vai te ajudar nesse processo, facilitar o seu encontro com a tua verdade. Mas ele jamais vai dizer para você, faça isso ou faça aquilo, tá? Um verdadeiro profissional, ele vai ter sempre esse cuidado de não tomar as rédeas da sua vida, porque a ideia na terapia é empoderar, é devolver você para você mesmo, porque geralmente quando a gente vem para terapia, quando a gente vem, não, eu estou dizendo que vem para terapia, né? Mas quando a gente está com algum problema na nossa vida emocional, seja ansiedade, depressão, assim, as coisas não acontecem por um acaso, seja uma dependência afetiva, sei lá o que mais, pânico, medo, não sei, o que seja lá o que a gente esteja sofrendo na nossa vida, às vezes a gente não está conseguindo realizar um sonho nosso, um sonho de ter um emprego melhor, de mudar de profissão, de entrar na faculdade, sei lá, seja lá o que for, sempre tem a ver com as nossas conexões internas e muitas vezes está ligado lá atrás com o que a gente vivenciou, né? Então, não é do nada. Parece às vezes que não é, sabe? Parece às vezes que é simples, é só falar, é uma solução, né? Que nem igual quando a gente está com uma dor de cabeça, fala assim, toma tal remédio, que passa, né? No campo emocional, no campo do desenvolvimento emocional, nem sempre é assim. A gente precisa de um processo. Por quê? Porque a gente precisa desconstruir o que está construído e nos mantendo como pessoa, para então começarmos a reinserir, ressignificar outras formas, pensamentos, para reverberar numa mudança de vida. Deixa eu ver aqui o que o Gomes está falando. Sim, eu estou firme na terapia. Só foi mesmo a questão do medicamento que me desanimou um pouco. Não desanima, tá? Eu também não sou aquela pessoa que levanta a bandeira de tome remédio. Mas em alguns casos, eu vou ser bem sincera, é necessário a medicação, tá? A única coisa que a gente tem que perceber é assim, essa medicação, ela está me motivando para a vida ou ela está me deixando lesada? Né? Se está te deixando lesado, aí não. Aí é importante que você argumente com o profissional, né? Converse. Porque o que eu percebo muitas vezes é que, infelizmente, existe uma indústria que ganha muito com o medicamento, que ganha muito com a doença da gente, né? Então, assim, eles não estão... Existe um povo aí, né? Não vou falar nomes nem nada. E isso não é conspiração, isso é real. Então, assim, existem pessoas que são interessadas na doença, porque isso é muito lucrativo, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai com uma depressão, com um problema emocional, circunstancial, às vezes é por conta de um luto, às vezes é por conta de uma separação. Quer dizer, é natural a gente sentir tristeza, né? Somos humanos, a gente sente. Aí o médico, né, geralmente o psiquiatra, vai lá e puxa remédio. Dá 2, 3, 4, que a pessoa já fica até bobona, sai do planeta, né? Eu não acho legal. Claro que quem estudou para medicar, para dar as fórmulas, foram eles, né? Mas eu, como terapeuta integrativa, eu tenho a minha opinião a respeito. Então, assim, eu não mexo nunca na medicação de quem chega para mim, mas quem chega sem tomar medicação, eu vou olhar e tentar auxiliar. Por quê? Porque eu já estive nesse lugar. Eu já sofri de depressão. E eu nunca vou esquecer que ele me passou um remédio tão forte, que eu fiquei bobona. Bobona. Então, assim, uma coisa que eu sei fazer com muita facilidade é conversar. Conversar, ler um texto e explanar. E eu me lembro que quando eu tomei essa medicação, uma das vezes que eu tomei essa medicação, eu não conseguia falar. Eu tinha uma apresentação, né, na escola, no colégio, e eu não conseguia explanar o que eu estava pensando, o que eu tinha lido, o que eu tinha estudado, de tão bobona que eu fiquei, tanto que mexeu comigo, né, com a minha mente.
E aí eu lembro que eu fui questionar com a médica, falei assim, olha, eu não tô conseguindo dar conta nem do estudo, não tô conseguindo responder assim as coisas claramente, né? Coisas que eu fazia com muita facilidade. Ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Oi? É assim mesmo? Eu vou tomar um remédio para ficar pior? Né? E aí eu sempre fui meia rebelde, então ela não deu atenção, ela não deu bola, e eu falei assim, não vou mais nessa médica, eu vou em outro. E parei por minha conta própria de tomar a medicação. Não façam isso, tá? Não façam isso. Mas assim, o que eu quero trazer? Às vezes a gente tromba com alguns profissionais que entucham remédio e esse remédio não traz o benefício que a gente precisa, né? E a gente, por não ter conhecimento, às vezes acaba afundando mais. Por isso que é tão importante a gente usar medicação e terapia. Por quê? Porque a medicação vai agir no nosso sistema nervoso, né, no nosso sistema nervoso central, vai estar mudando aí as sinapses, né, os neurônios, a forma que eles se comunicam, tá? E a terapia vai fazer a outra parte. A terapia vai trazer para você a consciência do que está te causando isso. Né? Vai trazer o quê? Os padrões mentais, a forma que você pensa, levantar traumas lá de trás, que às vezes você ainda está emaranhado e por isso está refletindo aqui. Vocês viram ontem na nossa live com a Pamela? Como foi interessante, ela está sofrendo de uma ansiedade agora, numa fase aguda, e a gente conversando, começou a vir o quê? Que tinha a ver com a questão que ela sofreu com o pai. Não foi nem na infância, foi já na fase adulta, mas era uma questão que ela achou que tinha resolvido, mas aquilo estava doendo ainda lá dentro dela. E por N questões, ela não olhou para aquilo, porque... Se vocês quiserem saber mais, vocês assistem essa live, tá aí, tá? É live de ontem, que assim, esqueci como é que tá, mas foi a última live que a gente fez, foi a de ontem. Quem não viu, vai lá ver. Então, assim, às vezes a gente tá mal por questão de um negócio, né? Que a gente não olhou com atenção, não ressignificou. E quando a gente ressignifica, tudo muda, tá? Faz sentido para vocês? Então, e de contrapartida, assim, não resista não em tomar a medicação. Graças a Deus, hoje em dia, existe a medicação. O problema é a dose. O problema é a forma que a gente está usando. Se a gente está usando para fugir da realidade ou se a gente está usando para estar nos dando um apoio, né? Eu falo que a medicação é como se fosse o corrimão de uma escada. É para nos dar um apoio, que às vezes a gente precisa, porque o nosso corpo a gente está tão desconectado que não estamos produzindo os hormônios necessários para se levantar. Então vem uma medicação e te dá uma acalmada, te ajuda, enfim. Mas quem vai subir a escada é quem? É você, passo por passo. Então tem coisas que o remédio não vai fazer por você. Tem coisas que você vai ter que se enfrentar e começar a fazer outras escolhas. É um desafio. E o processo terapêutico vai ajudar a pessoa justamente nisso, né? Nessa caminhada, nesse processo de estar desconstruindo aquilo que não serve mais e construindo novos valores, novos pensamentos, tal. É por aí, tá? E o que eu ia falar? Me esqueci agora. Tá falando um negócio, esqueci. Que eu falo demais, né, gente? Já deu pra perceber, né? Peraí, acho que eu lembrei. Pior era antigamente, que quando alguém tinha algum problema de ansiedade, depressão, que nem era nomeado assim, né? Mas qualquer problema que te deixasse fora do padrão considerado normal, era o quê? Internação, né? Era internação e, tipo assim, excluir da sociedade. As pessoas eram excluídas da sociedade, né? Então, hoje em dia existe uma medicação para nos auxiliar, mas a gente tem que ter o nosso cabeção para saber escolher direitinho, né? Não ir só na cabeça do médico, não ir comprando tudo como verdade. Eu sempre falo, questione. Questionar não é errado, né? É bom. E existem também, só para aproveitando que a gente está falando da medicação, existem casos que não tem como viver sem a medicação. Por exemplo, esquizofrenia, né, e outras patologias que não tem como fugir, precisa da medicação, né? Então, assim, isso é uma coisa muito séria. A gente não pode simplesmente dizer assim, tome ou não tome. Cada caso é um caso, né?
Mas existe sim casos que a pessoa está sofrendo e que nem precisava da medicação, que com uma terapia ela já ia sair desse quadro, tá? Mas aí por falta de conhecimento e por ser incrivelmente muito mais fácil você ir no psiquiatra e pegar uma receita do que você ter acesso a um psicólogo, a um terapeuta, não é? Muito mais difícil. Tá certo que hoje está melhorando já. Eu vejo que nos convênios existe aí o lance de 10 sessões. Embora muitas pessoas chegam para mim se queixando que do convênio é 15 minutinhos e que elas não conseguem nem passar. Mas enfim, aí é outro problema. Mas pelo menos consegue ir uma vez, né? Uma vez ou outra. Já é menos mal. Mas, então por conta do acesso até, né? Aí as pessoas falam que, eu tô tomando remédio só. Mas eu estou aqui para trazer essa clareza para vocês. Às vezes só o remédio não adianta, tá? Aliás, na minha opinião, só o remédio não adianta. Às vezes o remédio pode até piorar a sua situação e você nem vai se dar conta, vai achar que vai cair nessa conversa. É assim mesmo. Porque de fato tem um período, sabe, gente, que de adaptação e de acertar a medicação e a dose. Mas isso tudo tem que estar sendo ali olhado, vigiado. Porque senão, se você bobear, você cai nessa... como fala? Nessa gangue, sabe? De querer ganhar dinheiro às custas da sua doença. Ao invés de te ajudar a se melhorar e você viver aí livre. Eu sou prova disso. E nos meus atendimentos também eu vejo. Muita gente chega pra mim, às vezes, arriado de medicação. E nem precisava tomar tanta medicação, né? Mas aí, graças a Deus, vieram até a mim e eu acabo com essa farra deles. Porque aí a gente vai trabalhando outras coisas, vai se liberando aqui, vai trabalhando ali, libera isso, libera aquilo. Daqui a pouco a pessoa, eu nem tô tomando medicação mais. Uau! Mas é ali, acompanhamento, tudo direitinho, né? Pra gente não ter nenhum problema colateral. Faz sentido? O que vocês acham? Vocês já passaram por isso? Alguém de vocês que está aqui nessa live toma medicação? Ou já tomou? Oi, Clemer, seja bem-vindo. Ricardo77, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais aqui. Turati Vanessa, seja bem-vinda. O Gomes está dizendo que é isso mesmo, penso assim também. Deixa eu ver quem mais. Olha, peraí que eu já vou já vou entrar na questão da pergunta da minha seguidora, Vanessa Ricoldi. Vanessa me mandou uma presença, oh meu Deus, me mandou uma pergunta. Oi, Rafaela, tudo bem? Tô falando oi aqui pro povo, gente, não fica... que todo mundo que tá na live gosta de ouvir, né? Ver que a gente tá vendo. Quando eu tava falando, não consigo. Hey, Claimer. Hi, Claimer. Pan, seja bem-vinda. Como é que você tá? Como é que você passou de ontem pra hoje? Tudo bem? Mais alguma ficha caiu aí? Algum insight? Ups. Gente, aqui eu tô arrumando aqui o meu cenário. Mas vai melhorar, viu? Vocês vão ter surpresas, que eu estou montando um cenário, top, que vai ficar pra gente. A Vanessa tá falando que toma medicação. Tá. Boa noite, Pan. Que bom te ver aqui. A G tá falando, eu por conta das dores intensas... Pois é, G, você foi um caso, né? A G tinha muita resistência em tomar medicação. Ela tomava, o organismo dela repulsava, né, G? Fazia mal. Aí ela acabava esquecendo e não tomava. Então, existe isso da resistência, né? Só que, às vezes, em alguns casos, gente, é importante, tá? É importante. Mas a gente tem que estar de olho. Não vai só na onda dos médicos, não. Dos doutor, não. Porque aí a gente, às vezes, tá numa errada e ainda com receita, né? Que é pior. Carmen, seja bem-vinda. A Geusa tá falando aí, que nela não surtiram os efeitos que ela queria, mas tem a ver com a permissão dela, total, viu, gente? Porque assim, se você não receber aquilo, não vai fazer também efeito, porque a gente não tem noção de como a nossa mente, ela está conectada com todas as nossas células, como nós somos tudo ali integradinho, sabe? E que dá BO quando a gente não está em congruência. Tá? Eu falo isso de experiência. Eu já tive depressão, como eu falei, né?
E aí eu tive quando eu, logo no início, me passaram esse remédio aí que me deixou doidinha e tal. Aí eu não quis mais saber de remédio. Falei assim, ai, não quero. Mudei. Aí tentei uns 3 psiquiatras e tal. E foi bem difícil. Mas eu resistia à questão de aceitar que eu precisava. Sabe? Eu falava assim, não preciso disso. Eu não preciso disso. Ficava na resistência. E aí, eu só fui conseguir ter uma resposta positiva quando eu aceitei. Né? Quando através da terapia, do desenvolvimento pessoal, a gente vai ampliando a nossa consciência. E aí, então, chegou num ponto que eu falei assim, eu acho que eu preciso. Porque aquilo já estava me corroendo, sabe? Me fazendo mais do que mal. E aí eu fiz o tratamento e deu tudo certo, tá? Então, assim, eu indico e não indico. Eu indico se for necessário, né? Digo para você, mas fique atento à sua vida. Não terceirize a sua vida, tá? Para ninguém. Amaro, seja bem-vinda. Então, meus amores, aí deixa eu ver aqui, ó. Ó, a Vanessa tá falando que ela toma remédio, mas não aceita. Pois é, você precisa entrar na permissão de ser tratada. Se você não entrar nessa permissão, não vai adiantar. O remédio não vai ter o efeito que deveria, tá? Porque não tá congruente. Então, sempre vai ficar abertinho assim, sabe? Então, a coisa não vai fechar. A gente precisa entrar na permissão de ser tratado, tá bom? Essa é uma dica que eu dou. Agora deixa eu ler a pergunta da Van. Se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveita e deixa aí. Peraí, gente, que eu me atrapalhei toda. Van, cadê sua pergunta? A Van mandou um texto. A Van tá falando assim, ó, vê se vocês se identificam com isso. Eu queria saber um pouco sobre a dependência emocional. A questão é por que as situações sempre se repetem e o que temos que fazer para ressignificar isso. Né? Outra coisa que todos dizem, você está atraindo. Por que estou atraindo essas pessoas? Como sair disso? Então, bora lá. Alguém tem ideia do que é dependência afetiva? Coloca aí pra mim. O que você acha que é dependência afetiva? Sim, Jutes, eu sei o que é. Não sei, nunca ouvi falar. O que é isso? Põe aí nos comentários, que aí vocês, pondo nos comentários, vocês também me ajudam. Além de eu ler, ver que vocês estão aqui comigo, outras pessoas podem perceber que a gente está na live e entrar aqui, e isso pode ser contribuição para mais pessoas. Tá bom? Que essa é a ideia do Terapiando com Jutes. Manda um coração, manda um ok, manda qualquer coisa, manda uma carinha feia. Tudo vale pra gente estar interagindo. Então vamos lá. O que acontece, Van? Pra Van e para quem estiver presente, vamos lá na minha percepção. Começa assim, que tudo é energia, tá? Então assim, tudo é energia e tudo é ressonância. A gente atrai para o nosso campo eletromagnético aquilo que está em ressonância com a gente. Aquela coisa de assim, os opostos se atraem, não é bem real. Ao contrário, os semelhantes se atraem. Né? Os opostos se atraem, podem até se atrair, mas não permanecem. Eles se repelem. Agora, os semelhantes se atraem. Tá? Semelhante como? Sabe aquela coisa da fome com a vontade de comer? É semelhante. Eu tô com fome e o outro tá com vontade de comer. O que acontece? A gente se encontra. Dá certinho. Tá? Então, o dependente afetivo, por que a pessoa é dependente afetiva? Isso muitas vezes está ligado com questões da nossa infância lá atrás. Por extremos, tanto por abandono, por não ter tido as necessidades supridas, né, quando criança, por ter, às vezes, por problema de paternidade ou maternidade, questões emocionais que lá na infância não foram supridas como deveria. Isso vai fazendo com que a gente cresça um adulto inseguro, um adulto que precisa fazer alguma coisa para... Alguma coisa não, que faz de tudo para se sentir amado. Uma pessoa que deixa de, às vezes, os próprios objetivos de lado
mas faz para agradar o outro, se deixa sempre de canto para poder agradar o outro. Então, o dependente afetivo, ele teve ou falta ou excesso de alguma coisa lá atrás. Ou também existe o dependente afetivo que sofreu algum trauma. Às vezes você não teve isso, mas aí no meio do caminho você teve uma relação conturbada. E aí você toma um choque, né? Eu já vi muito disso. Então, assim, você toma aquele choque, puxa vida, não esperava isso e vem aquilo. Aí você fica com aquele trauma. E aí nas próximas relações, o que você acaba desenvolvendo? Aquele relacionamento tóxico, né? Aquele relacionamento que não é saudável. Onde você, ao invés de estar junto com o outro, crescendo, caminhando para a vida, você fica sempre naquele espaço de medo. Medo de perder o outro, porque você tá com aquele trauma lá de trás. Entende? Estão me acompanhando? Fala aí pra mim, se tá fazendo sentido aí pra vocês. Pra eu poder continuar falando. Manda alguma coisa aí, gente, pra eu ver que vocês estão me ouvindo. E que vocês estão me acompanhando. Então, assim, o dependente afetivo, provavelmente ele teve alguma coisa assim, lá atrás. Ou algum trauma, ou excesso também de cuidado. Excesso também de cuidado, pais que protegem demais os filhos, que facilitam demais, às vezes não permite que o filho cresça, que ele se fortaleça, né, como pessoa, que ele tenha uma autoestima boa. E aí, quando ele vem para a vida adulta, ele vem cheio de medos, cheio de insegurança. Tá? Então, a dependência afetiva, ela está ligada basicamente com a nossa base, com a nossa estrutura ali, o que a gente pensa sobre a gente, o que a gente acha sobre a gente, sobre autoimagem, sobre confiança nas nossas atitudes. Então, assim, às vezes se você teve uma educação muito privada, muito assim, que você estava sempre escutando palavras de tipo assim, ai, você não faz isso direito, você não é bom nisso, sabe? Palavras assim difíceis, duras. Pode ser que você tenha internalizado isso. E aí o que acontece quando a gente é criança? Ó, rapidinho. Quando a gente é criança e essa criança tem uma mãe que é muito crítica, às vezes é muito exigente, tá ali toda hora. A criança logo saca isso. Ela percebe que ela tem que ser boazinha, que ela tem que fazer de tudo para agradar aquela mãe, porque é assim que ela vai receber o quê? Amor. E ela cresce repetindo isso nas relações, tá? E é onde ela se torna uma pessoa dependente afetiva. Dependente afetiva é o quê? Que depende do outro para ser feliz. Depende do outro para se sentir valorizada. Depende do outro para poder se sentir ok aqui na vida. Faz sentido? E aí essa pessoa que aprendeu lá atrás fazer de tudo para agradar, ela continua repetindo isso nas relações posteriores. Isso não é só no âmbito de relacionamento afetivo, de homem e mulher, né? Ou de casal, mulher-mulher, homem-homem, enfim. Não. Isso também, às vezes, nas relações de amizade. Sabe aquela pessoa que faz tudo para os outros? Faz de tudo para os outros, que se deixa, tá ali cheia de coisa para fazer, mas aí chega alguém e fala assim, ai, faz para mim, fulano. Aí ela lembra e fala assim, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, puxa vida, né? Não vai ficar com raiva de mim, vai ficar chateado. Então eu vou fazer. Aí vai lá e faz, né? E a pessoa vai sempre se deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. O dependente afetivo é assim, porque a forma dele acessar amor, a forma dele acessar validação é fazendo tudo pro outro. E ele se deixa. Entendeu? Aí, o que acontece? Às vezes fica muito difícil pro dependente afetivo, viu, Vanessa? Principalmente você, aproveitar que a gente conversou um pouquinho ontem, que você estava falando, né? Uma das falas dela era assim, faço de tudo, faço melhor, né? E minhas relações não dão certo, às vezes acaba indo para o outro lado. O que acontece? No amor também existe uma regrinha. A regra da reciprocidade. Escreve aí para mim. Eu preciso aprender a ser recíproco. Eu preciso aprender a ser recíproco. Se você quiser ter relacionamentos saudáveis, você precisa aprender a regra básica da reciprocidade. O que é isso? O relacionamento,
seja ele afetivo ou familiar, ou seja lá qual for, eles precisam da reciprocidade como lei, como regra. Em constelação familiar, Bert Helling fala que é aquela questão do dar e receber. Quando a gente não está com isso em equilíbrio, o que acontece? Isso destoa toda a relação. Isso faz com que a relação desande. Por quê? Vou explicar um pouquinho melhor. O que é a lei do dar e receber dentro da sistêmica, que é a mesma coisa da reciprocidade que eu acabei de falar. Você tem que começar a ver suas relações, tá? O que é uma relação saudável? É aquela relação onde eu me dou para aquela relação, para aquele relacionamento, e eu recebo também. Eu me dou e eu recebo. Se você está numa relação onde você aposta tudo, você está sempre ali contribuindo, sempre fazendo, sempre ajudando, e o outro só recebendo, só recebendo, só recebendo, o que vai acontecer? Me diga. Se isso fosse uma conta bancária, você tem uma conta bancária, tá lá, X valor. Alguém foi lá e fez um depósito lá para você, de, sei lá, 10 mil reais. Aí todo dia você vai lá e tira, você vai lá e tira, você vai lá e tira. Né? Você só tira, só tira. Uma hora, o que vai acontecer com essa conta? Ela vai ou não vai ficar no vermelho? Faz sentido? E assim a gente faz nas relações. A pessoa, às vezes, nos maltrata, às vezes não nos responde na hora, as nossas necessidades. Não é capricho, mas assim, que é coerente dentro de uma relação. E o quanto a gente deixa pra lá com medo de perder. Faz sentido? Então, por exemplo, quando... E por que o dependente afetivo faz isso? Porque lá atrás ele aprendeu a receber amor dessa forma. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Escreve aí pra mim, gente. Senão eu penso que eu tô falando sozinha. E doida ainda. Que eu começo a falar, aí eu vou de um assunto pro outro. Por isso que eu queria que alguém subisse comigo, porque aí a gente vai falando melhor. Mas, então, vamos lá. O dependente afetivo é alguém que não aprendeu a se amar, não aprendeu a se valorizar, não aprendeu a se priorizar. Por alguma questão enraizada nele, lá no passado, provavelmente, ele tem essas questões. Por isso que não é assim, sabe, Ivan, tão simples de dizer faça isso ou faça aquilo. Porque o fazer, o que deve ser feito, às vezes a gente até sabe. Mas se todas as nossas questões pudessem ser resolvidas pela nossa razão, pela nossa mente, o mundo não tinha mais problema. Concorda? Então isso mostra o quê? Que algumas questões, elas estão mais enraizadas do que a gente consegue perceber. Tá lá no nosso subconsciente gravado, tá lá no nosso drive, né? Gravado. E é onde entra o processo terapêutico, que aí não adianta só a gente chegar e falar. Lembra que eu falei que o profissional não vem dar uma resposta? Ele vai trabalhar a situação. Ontem, no meio da conversa com a Pâmela, teve uma hora que eu tive que ser mais incisiva. Por quê? Porque a gente está aqui ao vivo. Não sei se eu vou ter outra oportunidade para falar com ela. Então, não dá tempo da gente trabalhar essa questão. Então, eu passei a bola para ela. Falei, ó, teoricamente é isso. Mas eu ainda usei essas palavras, né? Teoricamente é isso, mas, tipo, vai trabalhar isso. Vai buscar informação, vai buscar um aprofundamento nisso, porque só saber disso não traz a solução. Então, na terapia, o que a gente vai fazer? A gente vai ressignificando essas coisas, porque quem é dependente afetivo, quando você fala que as suas relações amorosas não dão certo, você sempre acaba atraindo pessoas que o relacionamento não vai para frente, provavelmente isso se reflete também em outras áreas da sua vida, tá? Põe aí para mim se faz sentido ou não. Né? E você sofre, por exemplo, dessas coisas em relação à família, em relação aos amigos, o quanto os amigos pisam na bola com você, o quanto você é aquela amiga dedicada, né? Aquela pessoa que faz tudo e não recebe de volta. Faz sentido ou não? Põe aí, senão eu vou parar de falar, porque eu não sei se estou falando direito. Vanessa...
Ai, gente, parou de subir meus comentários. Andressa, seja bem-vinda. Deixa eu ver, concordo, a Carmen tá falando. Proteção demais. Então, a Van tá falando, proteção demais até hoje. Me tratam como se eu tivesse 4 anos e não 40. Pois é, cria-se pessoas fragilizadas. Agora, a Vanessa está falando, eu preciso aprender a ser recíproco, sim, sem dúvida. Andréia, Luciana, seja bem-vinda. Termina o dinheiro, exato, cara. Se só sai, só sai. Ai, peraí, gente. Jutilândia, peraí, gente. A Suelane tá falando assim, o dependente cria expectativas que o outro... Nossa, Su, essa sua frase aí é top. Vamos falar em cima disso. Pois é, o que acontece com o dependente afetivo? Ele cria essa expectativa de que o outro pode suprir a sua carência. Que o outro, poxa, quando eu estiver namorando, quando eu casar, quando eu isso, quando eu aquilo, é onde vem a ansiedade. Você vê que uma coisa vai linkando com a outra, tá? Então, assim, porque coloca toda a expectativa nisso, numa relação. E não existe, não tem essa pessoa. E olha o quanto a gente é também programado para acreditar nessa bobageira toda. Desse amor romântico, né? Dessa coisa como fala? De um completar o outro, como se a gente não fosse inteiro. Então, o dependente afetivo, ele fica nessa busca de achar alguma coisa. E aí, quando ele se relaciona com alguém, você pode dizer que não, mas com certeza você vai com toda essa carga para essa relação. Tá? Você vai com todo esse peso. E o outro, sabe o que acontece? Ele percebe. Ele percebe que você tá... É como se fosse um leão faminto. Você daí tá precisando. Meu Deus, tem que fugir. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Sai fora. Porque uma pessoa emocionalmente saudável, resolvida, ela não vai linkar com uma pessoa dependente. Quem linka? Pessoas que estão nessa ressonância. Às vezes, pessoas que não querem nada com nada, né? E aí é isso, aí vai dar certinho. Aí fica ali 1 dia, 2, 3, um tempo, mas não corresponde, né? Então, assim, deixa eu ver, Vanessa, o que você falou? E quando não é a gente que cria e a pessoa que promete? Então, a pessoa prometer, ela pode prometer o que ela quiser. Agora, você acreditar nessa promessa é outra coisa. Uma pessoa emocionalmente saudável, ela vai ter feeling para perceber que aquilo ainda é raso para ter uma promessa. Mas quando a gente sofre de dependência afetiva, o que acontece? O cafajeste, ou o cara que é bom de lábia, ele vem com o quê? Ele vem com tudo que você quer ouvir. E você tá carente, você acredita no amor romântico, você acha que alma gêmea, né? Carne e unha. A gente acredita naquela coisa, né? Metade da laranja. Aí o cara vem com aquele papinho furado, o que acontece? Cai. Você acredita no conto do vigário. Entendeu? Então, para que serve o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal? Pra gente ir descobrindo essas façanhas. Então, assim, não tá no outro a felicidade, a alegria da minha vida. Isso não quer dizer que eu não possa e não queira ter relacionamentos. Muito pelo contrário. Uma pessoa saudável vai querer sim um relacionamento, mas um relacionamento inteiro, de iguais. Tá? Assim, ó, ombro a ombro. Um do lado do outro, crescendo. Eu cresço, você cresce. Eu cresço, você cresce. Então, assim, onde há uma troca, né? Aquela coisa da reciprocidade. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Então, assim, toda vez que você olhar para um homem, você fala assim, nossa, agora vai dar certo, é salvação. Você vai se lascar. Desculpa falar. Entendeu? Mas é isso. Porque você está apostando errado, você está com a expectativa errada. E é por isso que você atrai para a tua vida sempre isso. Como mudar isso? Como mudar isso? Mudando aqui dentro. Mudando aqui dentro. Tá? Eu já indiquei, acho que eu já indiquei um livro para você. Todas as pessoas que sofrem de dependência afetiva, eu indico esse livro, que foi um livro
libertador também para mim, porque sabe, gente, olha, acreditem ou não, a gente vive numa sociedade onde cria-se pessoas dependentes afetivas, principalmente mulheres. Existem homens também, tá? Que sofrem de dependência afetiva, que pensam que vai morrer se não tiver com alguém do lado. Porque o dependente afetivo é isso. Ele tem uma fissura pelo relacionamento que ele não consegue ficar sozinho, que ele precisa do outro. Aí é onde o outro às vezes é um mau caráter, é um abusador, não corresponde, mas o dependente afetivo é tão carente, tão necessitado daquela migalha de amor, que ele aceita os abusos. E ele vai ficando ali na relação, tá? Então, assim... esqueci. Lembrei. Então, eu sempre indico a leitura de um livro. Tem 2 livros que eu indico. Que se chama Codependência Nunca Mais. Anota aí, para vocês não esquecerem. Se vocês conhecerem alguém que tem esse problema de dependência afetiva, é como eu falei, nós não somos pessoas em séries, mas algumas coisas podem expandir pra gente, pode abrir a nossa mente, sem necessariamente a gente precisar estar num hall terapêutico. Às vezes você não pode pagar uma terapia, você compra um livrinho. Hoje em dia, o Codependência Nunca Mais, você acha aí na internet até por R$20, se não me engano. Até por R$20 você acha. Tem até em PDF, mas é muito ruim para ler, eu acho. Eu indico que compre mesmo o livro, é melhor. E é até um manual para você estar ali lendo sempre, sabe? Vai te trazer muita clareza e vai começar a destravar as coisas que te fazem ficar presa nisso. E um outro também que se chama Mulheres que Amam Demais. Tem outro também, Complexo Cinderela. Esses 3 livros aí, eles vão trazer muita clareza sobre dependência afetiva, tá? Isso é uma coisa. Agora, aqui, o que eu posso dizer para você? Que se percebe nessa cilada da vida. Precisa trabalhar a autoestima. E a autoestima não é só a gente se achar bonita, ou a gente comprar uma roupa nova, ou a gente tá de batom. Não tem nada a ver autoestima com isso. Também agrega. Lógico, também é bom. Surya, seja bem-vinda, meu amor. Estamos falando de dependência afetiva. Então, assim, também, lógico que tem a ver. Não? Quanto mais eu me amo, mais eu vou gostar de me cuidar, tal, né? Mas existem muitas pessoas que têm o emocional lá embaixo, lá na baixa da égua, que nem diz minha mãe, que é nordestina, e tá aí se arrumando, entendeu? Tá na academia, tá malhando, tá isso, tá aquilo, porque tá o quê? Tá fugindo de olhar para si. Porque a verdadeira mudança é interior. Aí, Jô, isso mesmo. Jô já me segue faz tempo, né, Jô? Então, assim, a verdadeira autoestima é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Oi, Monique, sua linda. Simone, seja bem-vinda. Depois vocês assistem, tá, gente? A gente tá falando sobre dependência afetiva. Então, a verdadeira mudança é de dentro para fora. Claro que a gente comprar uma blusinha nos dá aquela alegria ali, momentaneamente. A gente faz o exercício físico, eu não vou dizer que é algo momentâneo, mas porque realmente ele colabora para a nossa melhora, né? Para a gente estar se sentindo melhor. Porém, exercício físico não é terapia. Exercício físico não quebra padrões mentais. Então as pessoas têm esse engano. Minha terapia é pescar. Tá bom, vai te ajudar, vai te acalmar naquele momento. Não vai trabalhar suas questões pessoais. Quando eu saio com as minhas amigas é terapêutico. É terapêutico, é gostoso. Mas nem tudo que é terapêutico é terapia. Entende? É diferente. Então as pessoas têm essa ilusão de achar que, mas aí eu converso com a minha amiga e tá tudo certo. Você vai conversar com a tua amiga, se for uma amiga mais esclarecida, poxa, você vai ter uma troca muito boa, né? Isso vai te ajudar? Vai agregar? Vai. Mas se ela não tiver conhecimento de como funciona a mente humana, os padrões mentais e como que a gente faz para ressignificar, liberar e mudar, não vai ter essa mudança. A gente vai continuar na mesma e repetindo os padrões. Né? Então eu volto a dizer, invistam em vocês, invista em desenvolvimento pessoal, né, em terapia, em cursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, porque isso é empoderador. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, muito
muito menos vezes você cai na conversa, na balela das pessoas, de algumas pessoas, sabe, que vem te vendendo a felicidade, né, terceirizando a sua vida e você achando que, agora eu vou ser feliz. Não vai ser, tá se enganando, tá? Então, assim, precisa o quê? Trabalhar. Aí, como é que eu posso fazer? Primeira coisa, comece a se colocar em primeiro lugar. Vou dar aqui umas diquinhas básicas, mas que o que acontece, às vezes, justamente por você ter essa característica, por você ter essa dependência afetiva, você vai ouvir o que eu vou te dizer, tá? Isso é uma solução, mas você não vai conseguir, às vezes, acessar isso, colocar isso em prática, que é o que faz a grande diferença. Aí, por isso que eu volto a falar, não é querendo vender o peixe dos profissionais de terapia, mas porque no rol terapêutico é onde o terapeuta te pega na mão, sabe? Ele vai te ajudar ali dia a dia. Ele não vai fazer por você, mas ele vai estar com aquele olhar cirúrgico, assertivo, de onde você está escorregando. Porque você começa a andar, daqui a pouco, você já está fazendo de novo igual. Você já está ajudando mais do que devia, sabe? Você já está aceitando a grosseria do outro e confundindo isso com empatia. Esse que é o problema. O dependente afetivo, ele se confunde muito porque ele pensa que é amor. Ele está sempre tentando entender o lado do outro. E aí eu sempre digo, existem coisas que são inaceitáveis. Ponto. Entendeu? Não tem desculpa. Tem coisas que não se negocia. Não se negocia alguém te tratar bem. Bem não é ficar babando seu ovo, sabe? Não é assim fazer os seus caprichos todos. Mas ter educação. Olhar no seu olho, te responder. Você mandar uma mensagem, te responder. Você manda uma mensagem. O dependente afetivo, ele manda uma mensagem. Aí a pessoa não responde. Sabe o que ele faz? Ele manda mais umas 10. É ou não é? Quem tá na live me fala. É ou não é? Mas acho que a pessoa não respondeu porque ela tá não sei o quê. Acho que ela fica justificando. Tem coisas que não se justificam. Entendeu? A pessoa não respondeu. Desculpa falar. Ela não respondeu porque ela não quis. Tá bom? Então, assim, isso é muito duro de ouvir. Então, a gente precisa de tempo, de um processo, sabe? A terapia é um processo onde a gente vai digerindo as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente vai trocando o que não é tão bom por algo que pode ser melhor. E isso tem que ser do dia para a noite? Não, devagar. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Então, o dependente afetivo, ele tem que aprender várias coisas. Mas só tem uma coisa para dizer. Tem jeito. Se eu disser uma coisa, vocês vão acreditar? Eu não sei se vocês vão acreditar. Mas eu já fui dependente afetiva. Eu fui essa pessoa que eu aceitava o inaceitável. Por amor. Eu tinha a síndrome da falta do pai. Para quem não me conhece, meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. E eu fui criada pela minha mãe, muito bem criada, graças a Deus. Mas aquele trauma, né? Cadê meu pai? Não tenho meu pai. E aquilo foi me corroendo. Ainda tive um padrasto para piorar o meu drama. E isso foi virando várias coisas aí na minha vida. Então eu sofri de dependência afetiva. Eu tive problema de... Vou contando aos pouquinhos, tá? Mas hoje eu vou falar da dependência afetiva. Já falei da depressão, né? Enfim. E aí eu tive esse negócio aí de dependência afetiva. E então eu entendo muito bem como é ser dependente afetivo, tá? Então o dependente afetivo, ele tem esse vício no outro. E o pior é que a gente fala pra pessoa e ela não consegue entender. Às vezes ela até... Olha, às vezes a gente perde até amizade com a pessoa. Eu já tive clientes que desistiram de fazer a terapia porque se perceberam na condição de dependente, mas estavam numa relação tão abusiva, mas ao mesmo tempo tão sedutora, tão emaranhada, que para eles era tão difícil sair, que eles não davam conta de ficar na terapia. Que eles já estavam naquela fase, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo. Não vou lá não. A Ju vai até rir, eles pensam, né? Eu jamais vou rir, porque eu sei como é difícil. Pode contar pra mim a história 1000 vezes, eu vou escutar as milhões de vezes.
e vou estar ali, vou trabalhar de novo a ressignificação, até que a pessoa se liberte disso. Porque eu sei como é difícil. Né? Eu sei como é difícil mesmo, porque é difícil. Mas tem saída, tá? Tem saída. Então, uma das dicas que eu vou dar para nós hoje, deixa eu ver aqui. Síndrome da enfermeira, isso mesmo, Vanessa. Achar que pode cuidar, ajudar. Então, você não é cuidadora do seu cônjuge, do seu parceiro. Você não tem que ser terapeuta do seu parceiro. O seu parceiro tem que estar pronto para viver a vida com você e caminharem. Claro que uma hora um tá bem, outro não tá. Isso é natural, gente. A gente se ajuda. Agora eu tô falando dos extremos, daquela relação onde você só dá, você só faz, você só entende, você tá sempre compreendendo, sempre ajudando e só tomando, né? Vamos falar assim. Então, bora lá. Uma dica que eu dou é: tenha para você a pirâmide do equilíbrio. O que é a pirâmide do equilíbrio? A pirâmide do equilíbrio, vamos fazer assim, ó, um triângulozinho, né? Pra ficar bonitinho. Pensa que aqui no topo você coloca Deus, ou o poder superior, sua religião, sua espiritualidade, seja lá o que for, tá? Coloca aqui, o criador de tudo que há. No topo dessa pirâmide, Deus. Aqui, você. No outro lado da pirâmide, você. Deus, você e aqui o outro. Aí fechou, equilíbrio, é a pirâmide do equilíbrio. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, você coloca Deus, poder superior, universo, criador, aquilo que você quiser chamar, como você quiser. Mas reconheça que existe uma força acima de você, que você vai precisar muito disso, tá? Ajuda muito, e ele entende muito de dependência afetiva e ele ajuda muito, é libertador. Então assim, Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, eu. Repita aí comigo, escreve aí. Escreve aí, gente, pra me dar ibope, pra coisinha subir e vir mais gente, eu crescer no meu canal. Me ajuda se vocês estiverem gostando, né? Se vocês não estiverem gostando, vocês mandam também as críticas, que é pra eu, como pode melhorar. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. E depois, o outro. Esse outro é quem? Qualquer pessoa. Esse outro pode ser pai, mãe, pode ser marido, pode ser qualquer coisa. Abaixo de Deus, eu. Depois o outro. Ok? Isso é uma regra básica. Se você começar a seguir, você vai ver que... mas isso é tão bobo, né? É bobo, é igual beber água. É tão simples, né? Mas é o que hidrata. Vai estar com desidratação e tomar vinho, cerveja, refrigerante. Você morre de sede. Você morre desidratada. É tão simples, é só tomar água. Então, é simples, mas é funcional. Então, por quê? Quando eu coloco o dependente afetivo, ele tem a péssima mania de, sabe fazer o quê? De colocar o outro, o amor da vida dele, no pedestal. Em cima de tudo, no topo. O dependente afetivo, ele vive para a pessoa, ele venera aquela pessoa, ele venera aquela relação. Aquela pessoa é tudo na vida dele. Se ela terminar... Não, a pessoa apanha, a pessoa leva xingo, a pessoa leva vácuo, mas ela tá ali, esperando o outro vir para fazer uma redenção na vida dele, para trazer uma alegria que ela acha que tá no outro. Só que o que acontece? Ela está depositando todas as expectativas dela, como disse a Suelane, minha prima, ela está depositando todas as expectativas dela em outro ser humano. Gente, para pensar. Outro ser humano não tem nada para dar para você, não. Outro ser humano é falho igual a você. O outro ser humano tem desafios igual a você. O outro ser humano teve nasceu aqui, a gente já está traumatizado. Para pensar. Né? Às vezes as pessoas falam, mas existe uma pessoa que não tem trauma? Não existe, gente. Nasceu, já o Freud falava, o parto já é um trauma. Então já nasceu, a gente já traumatiza. Então assim, aí nasceu, às vezes teve uma família disfuncional, né? Às vezes não teve, mas ele mesmo ficou meio assim, bolado com uma coisa que aconteceu. Então assim, a gente já gera problemas, nós somos ótimos para criar problemas. Então assim, como é que você vai botar a tua vida, as tuas expectativas em outra pessoa?
Faz sentido? Escreve aí, não faz sentido esperar nada do outro. Escreve aí pra mim, você tá me entendendo. Escreve aí, não faz sentido esperar tudo do outro. Então, de quem é que eu posso esperar algo? De Deus, o Criador, esse poder superior, o universo que é abundante, que tem para todo mundo, que tem abundância. E mesmo assim, ele já deixou tudo aí. Já fez a gente com mente, com alma, com corpo, tudo funcionando para quê? Para pensar, menina, né? Para que nós tem cabelo? Não é só para pintar, não, e deixar as empresas, as indústrias de tinta mais ricas, né? É para pensar. Né? Então, assim, Deus já fez isso pra gente, já deixou tudo ali, ó. Tic-tac funcionando, vai aí, meu filho, ó. Pega a visão, né? Então, assim, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu. Por quê? Deus, o poder superior. Não vou mais colocar ninguém nesse lugar, nada nesse lugar, porque é a fonte de onde vem toda a minha energia, toda a minha força, todo o meu poder, tá? E eu. Por quê? Porque se eu estiver bem, quando eu estiver bem, né? Entra aqui aquela historinha da máscara, né? Se você tá num voo e acontecer alguma coisa, a gente já é orientado o quê? Se houver uma despressurização, se houver alguma coisa, algum problema, pegue a máscara de oxigênio e faça o quê? Coloque no idoso, coloque na criança, coloque no piloto. Não, coloque em você. Você, menina, menino. Por quê? Porque você precisa respirar, você precisa estar bem para aí então você poder ajudar a outra pessoa. Mas o dependente afetivo faz o quê? Ele coloca o outro no lugar de Deus, geralmente. Aí ele fica abaixo. Abaixo de quem? Do outro, que é o limitado igual ele, às vezes até pior. Aí ele fica aqui, ó. Ah, então, me ajuda, me dá. O quê? O que ele vai dar? Não tem nada pra dar, não, filho. Às vezes tá desesperado igual você. Perdidão. Tá pedindo pra pessoa errada, não tem o que dar. Então, vira isso. Coloca isso no lugar certo. Entendeu? Então, assim, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar eu. Aí, então, eu vou ter uma conexão mais saudável com o outro. Porque aí eu vou conseguir perceber se esse outro aqui está em congruência com uma relação saudável. Que se esse outro aqui pisar na bola, se ele me maltratar, ó, eu estou conectado com a fonte, eu sei quem eu sou, a imagem e semelhança do Criador. Eu sei que tudo que Deus é, eu também sou. Eu não sou Deus, mas eu tenho tudo que Deus tem, porque eu sou semelhante a Ele, não é assim? Eu creio assim, né? Não sei se você acredita. Mas é uma boa coisa para acreditar, tá? Se quiserem, podem copiar. Então, assim, quando eu sei quem eu sou, com quem eu tô, quando eu chego aqui para me relacionar, e esse aqui vem, me dá uma patada, me dá um vácuo, me trata mal, né? Enfim, isso não tem a ver com caprichos, tá, gente? Isso é outra coisa que a gente fala em outro momento. Capricho é outra coisa que a gente precisa se trabalhar. Tem gente que é mimada e quer que o outro fique ali servindo de capacho pro outro. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com relacionamento saudável. Eu me relaciono, eu estou dando o meu melhor, e esse aqui só fechando a porta, o outro só batendo na minha cara, e eu continuo ali. Ah, mas é porque eu sou boazinha. Ah, mas é porque eu amo. Não, você é tonta. Você é tonto. Porque uma pessoa que se ama, que sabe quem é, sabe com quem está conectado, sabe com quem pode contar, de onde vem o seu poder, chegou aqui, tomou porrada, opa, tem vida aqui, meu bem, tô viva, isso daqui não serve pra mim não, tchau, e bora viver. A pessoa não fica à mercê do que não é bom, daquilo que não nos serve, daquilo que não nutre a alma, daquilo que só empobrece, daquilo que te deixa pior. Entendeu? Claro que existem situações que isso é mais difícil, principalmente quando você está casado com uma pessoa assim. Às vezes a gente já casou com essa dependência afetiva, mas tem jeito também, vamos trabalhar. Vai se trabalhar e vá... Porque tem uma coisa que é maravilhosa, uma mágica que acontece. Tudo muda quando a gente muda. Tudo muda quando a gente muda. Tudo muda quando a gente muda.
Escreve aí, pra eu ver que vocês estão comigo. Tudo muda quando a gente muda. O que acontece? Quando você se conecta, você vivia assim, o outro acima de você e você buscando da fonte errada. Você virou, se colocou na sua posição, assumiu o seu papel de ser humano inteiro, de ser humano que busca atrás, busca suas coisas, que se respeita, que se valoriza. Claro que não é do dia para a noite, mas você já começa a se trabalhar nisso. Então, vem uma coisinha, você já falou, opa, isso aqui não tá muito legal não. Ao invés de ficar se culpando, se julgando, você vai olhar a situação de fora, né? E vai falar, não, isso não tá legal não, tem alguma coisa errada aí. Então você vai começar a se valorizar, vai começar a colocar limites nessa relação, você vai começar a colocar, vai começar a dizer não. Ah, mas ele vai ficar, deixa ele ficar triste, não morre não, meu bem. Entendeu? Não morre, ninguém morre não de tristeza. É bom que vai refletir. Quando você começa a não aceitar mais esses tipos de relacionamentos, aí você começa a atrair pessoas que te valorizam. Por quê? Porque você vai estar aqui nesse espaço, ó, de se valorizar. Você já se conectou com a fonte, você já sabe o seu valor, você começa a trabalhar a sua autoestima, e aí você não aceita nada menos do que isso. Vai vir gente te tratar mal? Vem. Só que sabe o que você faz? Meu amor, isso não ressoa comigo. Lembra que o que semelhante atrai semelhante? Os opostos até chegam perto, mas eles se repelem. Então, assim, chegou, bateu, eu nem entro na confusão. Beijinho, meu amor. Não tô na sua vibe, não. Eu gosto de ser bem tratada, eu gosto de ter troca, eu gosto de outro tipo de relacionamento. Pra mim não é só conversa, eu gosto de atitude, eu gosto de ver as coisas como é. E assim, eu não vou viver de cobrança. Mas o dependente afetivo, ele não faz nada disso. Ele vive na cobrança, ele vive na esperança, que é na espera de que algo mude, e não vai mudar, porque ninguém muda ninguém. A gente só muda a gente. Então comece mudando você, tá? Então a dica de hoje é essa do triângulo, tá? Se você começar a colocar em prática, já vai dar um revertério na tua vida. O Gomes está falando assim, que tudo que eu tô falando é verdade, mas que na prática a gente se perde. A gente se perde porque a gente ainda não está conectado de verdade com a gente. Mas começa fazendo mesmo perdido. Sabe, Gomes? Mesmo se perdendo, vai fazendo. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa que é dependente afetiva, ela tem uma insegurança tão grande que ela aceita qualquer coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a gente está adoecido. Reconhecer mesmo, realmente eu não estou muito bem. Eu tenho uma pessoa aqui na live, acho que ela tá aqui comigo, que ela vivia um relacionamento abusivo. Se ela tiver, ela pode falar aí. Não vou falar o nome, que eu não pedi permissão para ela. Mas ela tratou comigo e nunca mais ela se relacionou, né? Só que infelizmente ela nunca mais se relacionou com ninguém. Porque também ela não quis trabalhar as outras questões. Mas pelo menos abuso emocional, ela não aceitou mais. Porque ela começou a entender o lugar dela. Ela começou a entender o valor dela, né? Aí ela parou no trauma do bloqueio. Aí ela não quis mais continuar fazendo terapia, enfim. Mas, como eu sempre digo, existem outras maneiras da gente se desbloquear também, né? Então, sempre existe. Então, Van, você continua atraindo por conta disso, tá? Faz sentido? Te dei alguma resposta? Clareou um pouquinho para você? Gomes, então, que você comentou, vai fazendo devagarinho. O que a gente começa a fazer? O dependente afetivo tem dificuldade em falar não, porque ele tem medo da rejeição. Aí eu te convido, se permita ser rejeitado. Deixa o outro te rejeitar, sinta essa dor. A gente fica aceitando as coisas, por quê? Por medo da dor, medo de sofrer. Só que você não percebe que você já está vivendo um sofrimento. Muitas vezes você está vivendo um sofrimento, uma relação ou uma não relação, né? Um relacionamento que nem vai, nem ata, nem desata. Você já está no sofrimento. Então, como seria a gente sofrer por algo que vai nos fazer ir para o próximo nível? Porque às vezes você vai sofrer de falar não para alguém que você ama, que você acha que vai morrer, vai perder. Ai, minha vida agora vai acabar se eu não tiver com essa pessoa. Aí você tem que falar não para ela, é difícil. Pois fale, é justamente para ela que eu te desafio a começar a falar não. Sabe? Começar. Aí você vai ver que aquela pessoa mais ameaça do que faz, que ela blefa com você, que ela tira onda.
É incrível, a gente fica com muita raiva quando a gente começa a perceber essas coisas. E aí a gente vai desconstruindo todo esse poder que a gente deu para essa pessoa. Né? É isso. Faz sentido? Então escolha, eu sempre digo, escolha os teus sofrimentos, escolha as suas batalhas, pelo que você quer sofrer, pelo que você quer lutar. Que seja por algo que te agrega, que seja por algo que vai te levar para o próximo nível, que vai te levar para um nível melhor, que vai te levar a estar mais confiante em você, a estar mais firme com você. E vá atrás deixa eu ver, eu me confundi porque eu tô tentando falar e ler. Peraí, deixa eu ler. A Van tá falando, pessoas que têm medo de me perder. Eu sou muito bem tratada. Sim, é. O Gomes tá falando, sim, é ruim sofrer, mas na verdade já é sofrimento. A Van tá falando assim, eu sou muito bem tratada. Pessoas que têm medo de me perder. Então, sabe, Van, isso, eu vou te falar uma coisa. A gente precisa entender uma coisa. Talvez isso seja muito duro. Tá pronto pra ouvir? Posso falar? Você não vai ficar chateada? Você não vai ficar chateada que eu vou falar? Me diz aí se eu posso falar. Que é duro, vai doer. Então, essa pessoa que diz que você que não pode te perder, que você é maravilhosa e que você que não pode te perder, mas que não te assume, ela não te ama, não. Ela não te quer desse jeito que ela fala, não. Ela fala, mas o coração tá longe. Faz sentido? Porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente ama alguma coisa, pensa aí em alguma coisa que você ama muito. Pensa aí, qualquer coisa. Eu amo muito esse bonequinho, ó, por isso que eu pus ele aqui, ó. Pus ele aqui do meu lado, o Pocoyo. Pergunta se eu deixo meu Pocoyo jogado lá na rua. Não deixo. É só um bonequinho, ó. Ah, Júlia, é só um bonequinho. Eu não deixo ele jogado lá na rua, eu não deixo ele jogado lá com os meus cachorros, porque senão ele vai destruir. Eu não deixo os meus gatos brincarem com ele, porque senão eles vão destruir. Quem ama, cuida. Quem ama, quer ficar junto. Não existe esse negócio. Você é demais pra mim, então, eu tenho medo. Meu amor, isso não é real. Essa pessoa tá de balela. Porque, imagina você tá andando na rua e você acha uma coisa preciosa. Não vou pegar não, porque é muito precioso. Para pra pensar. Tem coisa errada aí. Tico e o teco não bate. A conta não fecha. Entendeu? Se eu descubro uma coisa no caminho e é algo estonteante, maravilhoso, nossa, eu vou ficar... O que eu vou querer? Eu posso até achar que eu não mereço tudo isso, mas eu vou me esforçar para merecer aquilo, para ficar com aquilo. Não, mas só, né? Não, deixa eu ver o que eu vou fazer para isso aqui. É maravilhoso isso. Nunca que eu vou abrir mão. Faz sentido? Então é desculpa que te dão. E você aceita. Porque assim, uma dificuldade também do dependente afetivo, uma das características do dependente afetivo é assim, ele tem a mania de querer que o outro responda, que o outro diga diretamente, que o outro diga com todas as letras. Só que tem uma coisa, tem gente que não tá nem aí pra você. Tem gente que mente mesmo. Tem gente que mente porque mente. Porque escolhe viver uma vida de mentira. Porque escolhe viver assim. Não quer ter essa conexão verdadeira. E você vai perguntar, ela não vai falar pra você. É isso. Olha, sabe o que é? É que na verdade eu não tô afim de assumir uma relação com você. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém não. Uma pessoa que tem clareza sobre os sentimentos do outro, que tem responsabilidade afetiva, até vai te falar. Mas a maioria, a grande maioria, não está preocupado com isso, meu amor. Entendeu? Então, não olhe o que fala, olhe o que faz. Eu falo eu te amo.
mas as minhas atitudes estão congruentes com quem ama alguém? Ah, não sei. Sabe? Você sabe. A gente sempre sabe. Então, assim, perceba se o que fala está congruente com o que faz. Aí a pessoa pode nem falar que te ama, mas ela liga pra você, ela pergunta como foi seu dia, ela não dorme sem antes de ver como é que você tá, né? Às vezes não dá boa noite, tudo bem também, que às vezes acontece, mas tá sempre ali, ou você tá precisando de alguma coisa, ou você, onde é que você vai? O que você vai fazer? Ah, quero ir com você. Tudo isso é forma de dizer eu te amo. Não precisa nem dizer eu te amo, pô, tá comigo. Eu me sinto amada. Amar é sentir amada. Não é ouvir eu te amo. Eu te amo qualquer um fala, amor. Até papagaio fala eu te amo. Entendeu? Que dirá uma pessoa que não tá nem aí pra nada. Que não vamos julgar, não tô aqui pra julgar ninguém. Porque com certeza essa pessoa tem a história da vida dele, né? Ou dela, assim, tem as questões pessoais. Mas eu estou aqui para trazer clareza para quem está aqui comigo, né? Por isso que se chama o terapia no conjuntos. Que é pra gente se despertar e ver o que eu posso mudar em mim para que isso pare de ficar acontecendo na minha vida. Então precisa ficar esperta, precisa ficar mais ligeira. Pega o arquétipo da raposa, sabe? Da serpente. Ser simples como uma pomba, mas perspicaz como a serpente. Opa, peraí, tá falando uma coisa, mas tá fazendo outra. Que nem, ó, eu sou profissional, tá? Então eu tenho minha agenda, eu tenho os meus atendimentos, tal. Aí eu combino com você. Fala assim, ó, Van, manda sua questão, que tal dia, tal hora eu vou vir. E aí eu não venho. Ou se eu venho, você tá aqui na live, eu te ignoro. E aí? O que é pra você pensar? Eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa que estou te considerando, eu sou uma pessoa que estou respeitando as coisas que você trouxe para mim? Sim ou não? Se eu faço isso? Não, né? Então, por que é que a pessoa com quem você se relaciona ou com quem você acha que gosta diz pra você uma coisa, faz outra, mas você continua acreditando que não, é isso, é por isso, é porque é aquilo? Não é, é porque você tem esse problema da dependência afetiva, essa mania de acreditar no que não está ressoando com a realidade. E aí fica esperando que o outro fale. Não tem que esperar, amor. Tem que perceber, sente energia. É mais importante do que palavras. Percebe o que é. Percebeu? Não precisa nem cobrar, porque tem coisas que não se cobra. Quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente pode fazer ajustes. Então a gente vai sim trazer para a pessoa, olha, essa questão me magoou, isso aqui, tal, tal, né? Mas assim, se o outro se importar, ele vai procurar se ajustar ali para ficar uma coisa harmônica para ambos, né? Se não, não tem para que ficar brigando. Entendeu? Então não espere a pessoa vir para você e dizer, olha, foi isso, isso, isso. Não, não importa. Não importa, importa o que é. Trabalhe com os fatos. Trabalhe com a realidade. A gente fantasia demais, por isso que a gente sofre, tá? Então aí a Van tá perguntando assim, o que acha sobre excluir e bloquear? Eu acho que é continuar nutrindo o problema. Porque você vai bloquear, daqui a pouco você vai desbloquear. O ato de bloquear, você está bloqueando. Porque o que é que você está esperando dessa atitude de bloquear e de excluir? Porque às vezes a gente está bloqueando e excluindo para ver se o outro percebe. E se o outro faz alguma coisa. Se essa for a sua intenção lá por trás, é perca de tempo. Você vai bloquear, daqui a pouco você vai querer desbloquear de novo. Então, assim, o que eu acho, né? Como que eu posso dizer? O que eu aconselho é se desconecte disso. É aqui dentro que tem que mudar. Não é fora. Não é fazer algo, sabe? Não é mostrar algo. É aqui dentro. Então, se você pode nem falar para essa pessoa, olha, não quero mais saber, estou me distanciando. Você pode nem falar. Mas dentro de você, você vai estar ressignificando tudo que essa pessoa é para você. E você vai começar a olhar para você com mais valor. Você vai começar a falar, não, se fosse com uma amiga minha, eu não ia deixar fazendo isso. Se fosse com uma amiga minha, o que eu ia falar para minha amiga? O que eu ia orientar? Então, eu vou fazer isso. Entendeu? E aí você não... Independe se o outro vai ver, se não vai ver, se ele vai responder, não vai. Não importa.
Começa a trabalhar a sua desconexão com isso. Sabe? A sua desconexão com isso. Verdade que você não quer mais que venha te procurar? Não precisa me responder. Faço a pergunta para você. Verdade, você não quer mais que essa pessoa te procure? Entendeu? O quanto a gente se engana, o quanto a gente fica... Então, assim, eu acho que não tinha que fazer nada. Porque se a pessoa não te deu resposta, nem existe. Deixa ela lá. Entrega para o universo e vida que segue. Vai procurar alguma coisa para ser feliz. Vai procurar alguma coisa que te agrega. Vai procurar fazer alguma coisa que te traga alegria. Sai desse espaço. É simples assim. Ah, mas é difícil porque tá viciada na relação. Tá viciada nisso. Mas assim, sai fora. Vai fazer outra coisa. Que aí a mente vai procurar e, sabe? De vez em quando vai vir aquilo, vai ficar ali incomodando. Mas conforme você vai treinando, você vai criando o quê? Novas conexões, novos neurônios vão se comunicando de outras formas. E a gente, daqui a pouco, a gente está fazendo diferente. Tá? Mas não é do dia pra noite. É um processo. Tá bom, meus amores? Quanto tempo a gente tá aqui? Alguém sabe me dizer? Deixa eu ver. A Suriane tá falando. Ju, vivi uma dependência emocional por 28 anos. E graças a Deus me libertei. Hoje sigo em paz e com muita gratidão pela oportunidade de aprendizado. Sim, é libertador. Pior coisa que tem é a gente ficar dependendo do outro. A gente achar que precisa do outro. Eu falo, se relacione porque você escolhe. É diferente. Eu escolho estar com alguém. E eu preciso estar com alguém. Faz sentido? Então, se você precisa, larga. Tudo que você olha e você fala assim, eu preciso disso. Larga. Eu preciso. Larga. Já vai treinando. É assim, gente. Aí vai criando resiliência, vai criando força. Aí você vai vendo que você consegue sobreviver sem aquilo. Isso é para doce, salgado, comida, para tudo na vida. Que a gente vai percebendo que aquilo não nos prende. Eu gosto, mas aquilo não me prende. Eu gosto, mas eu vivo sem. Aquilo não é a minha fonte, a minha nutrição. Aquilo que me valida, aquilo que me faz ser feliz de verdade. A minha felicidade é a minha conexão interior com Deus, comigo, com a minha alma, né? Abaixo de Deus eu me basto. Mas é um processo, tá, meu amor? Não tenha pressa, não. Procure fazer terapia se for possível, vai te ajudar. Certo, gente? Vamos ficar por aqui, né? Falei bastante. Elaine Guedes, seja bem-vinda. Já estamos acabando aqui, viu? Mas eu acho que foi... Eu acho, né, gente? Falamos bastante coisas assim boas que pode ser contribuição, né? Depois você escuta a live e eu vou pedir para vocês darem aí um like de vocês, comentarem na postagem, que isso faz subir no Instagram, e depois eu vou colocar essa nossa conversa lá no YouTube, que ontem eu gravei ao vivo no YouTube, só que não sei porquê aqui o meu aparelho não tá muito bom, aí o áudio ficou péssimo. Então eu tô arrumando isso pra gente poder fazer junto, mas enquanto eu não arrumo, eu vou passar esse vídeo pro YouTube, né? Então se alguém quiser pegar ele inteirinho depois, quiser dividir, compartilhar com alguém, eu acho que vai ajudar muito, né? Essa é a minha intenção, porque assim, coisas tão simples, sabe, gente? Mas que a gente às vezes não sabe, e aí a gente fica patinando. Van, pra você fez sentido, meu amor? Me desculpa, tá? Se em algum momento eu fui mais incisiva, mas é pela situação que a gente tá, mas assim, essas coisas que eu fui incisiva, não fique magoada, mas assim, pegue como uma dica para você puxar aí numa terapia, para você puxar sei lá, buscar um caminho para estar trabalhando essas questões, tá? Então hoje aqui a gente trouxe o quê? Clareza. Só a clareza, só a gente saber, não traz a mudança. A gente vai precisar aí de um processo para digerir as coisas, para ir alinhando, né? Mas aí já sabe o caminho é esse, tá bom? Deus abençoe a nós todos. Gratidão, G, por você ter ficado até o final. Su, muito obrigada, minha linda. Viu? Beijo aí em todos por mim. E
E compartilhem. Me ajuda, gente, o meu canal do YouTube, agora que eu tô ressuscitando ele, eu quero ganhar mais, fala, seguidores. Que agora eu vou gravar mais vídeos. Vou parar de preguiça. Também. Como pode melhorar, né? Como que a gente pode melhorar cada dia. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Quem quiser falar comigo, me chama no privado. Se não quiser deixar aí a pergunta, a questão. Quem quiser, a gente pode estar marcando um atendimento. Se você for de São Paulo, você vem presencial no meu consultório, tá? Que é um lugar aqui de super fácil acesso. Fica próximo ao Tatuapé, próximo ao Belém, próximo à Moca, Anália Franco. Fica tudo próximo, bem no meio. Muito fácil acesso aqui. A gente pode estar marcando aí algumas sessões. Se você quiser marcar atendimento online, também estou à sua disposição, tá bom? Mas o importante é a gente estar transbordando, agregando, como que a gente pode ser melhor com a gente, né? Estarmos melhor e isso, para isso transbordar para o outro, né? Para os outros ao nosso redor. Vamos aí fazendo essa corrente aí de criando mais alegria, mais energia, mais felicidade, cada vez mais, né? Sem essa felicidade tóxica, né, gente? Vocês entendem, né, quando eu falo. Não é a felicidade tóxica, mas é aquela felicidade natural do ser, do existir. Que se a gente aprender algumas regrinhas, mesmo quando vem os dias não tão bons, a gente consegue se levantar rapidinho e, ó, se embora. Nada mais, nem ninguém deixa a gente lá para baixo, tá bom? Beijo! Gratidão, vamos nos falando.